eles diziam que ela era um erro da vida, um descuido de Deus. Diziam que a cegonha se enganou, que a menina nasceu no lugar errado e que o lugar dela era o lixo. Mas ninguém perguntou o que ela sentia. Essa é a história da pequena Luna, um nome bonito demais para quem nasceu onde ninguém queria olhar. Luna nasceu num canto esquecido do mundo, no fundo de um lixão onde o sol queimava sem dó e, percebe, a poeira entrava nos olhos antes mesmo do primeiro choro da manhã. Ela não teve berço, não teve quarto cor-de-rosa, não teve visitas sorridentes dizendo que gracinha. Teve mosquitos, calor, fome e uma mãe que chorava mais do que sorria. A primeira lembrança de Luna não era uma boneca nem uma festa de aniversário. Era o barulho dos caminhões despejando restos e o cheiro forte que grudava na pele, nos cabelos, na alma. Desde pequena, ela aprendeu a correr antes dos urubus, aprendeu a catar o que dava para comer, aprendeu a sorrir com a boca suja e o estômago vazio. Mas ela também aprendeu a sonhar, e isso ninguém podia tirar dela. Luna não sabia o que era um shopping, mas fazia castelos com caixas de papelão. Ela não tinha boneca da moda, mas fazia roupinhas de repalho para um pedaço de madeira com carinha desenhada a carvão. E, mesmo naquele mundo onde tudo era descartado, ela sentia que não era lixo, ela queria ser vista. Um dia, alguém vai me ver, de verdade, vai ver quem eu sou por dentro. Era o que Luna dizia toda vez que olhava para o céu estrelado, deitada sobre um colchão velho, com molas que espetavam a pele. Ela acreditava que existia algo além daquilo, que Deus não podia ter errado. Mas os outros não acreditavam nela. A maioria ria, apontava, chamava de a fedida do lixão, percebe? Quando a assistente social veio pela primeira vez, Luna se escondeu. Achava que iriam levá-la embora, achava que iam separá-la da mãe, que mesmo sofrida e ausente, era tudo o que ela tinha. Mas, naquela visita, não levaram ninguém, só anotaram coisas num caderno e foram embora. E Luna ficou, com o caderno velho que encontrou no lixo naquele mesmo dia. Era de uma menina rica, tinha adesivos, desenhos e frases coloridas. Na última folha, algo que mudaria tudo. Seja uma estrela, né? Mesmo que ninguém esteja olhando. Luna não entendeu de primeira, mas achou bonito e copiou a frase no próprio braço com caneta vermelha, como se fosse uma tatuagem. Seja uma estrela. Naquele dia, ela decidiu que ia brilhar, mesmo coberta de pó. A história de Luna começou no lixo, mas você vai ver que ninguém, absolutamente ninguém, nasce no lugar errado. Às vezes, é o mundo que precisa aprender a enxergar certo. Se essa história já tocou você, curta o vídeo agora. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas com mensagens que transformam. E mostra que, mesmo no silêncio, você também acredita que cada vida tem valor. O tempo passava devagar no lixão. Era como se os dias se arrastassem sobre o peso da poeira e da indiferença. Luna crescia, e com ela crescia também a vontade de ser vista. Ela sabia que não era igual às outras crianças, não ia à escola todos os dias, não tinha lancheira colorida, não conhecia o gosto de uma fruta fresca, mas sabia montar uma casa com telhado de lona, sabia diferenciar o lixo bom do lixo ruim, sabia quando um olhar era de desprezo ou de piedade. Aos 8 anos, Luna já ajudava a mãe a catar recicláveis. E, à noite, lia os pedaços de livros que encontrava nos entulhos. Livros rasgados, molhados, sujos, mas que pareciam conter um poder mágico. O poder de levá-la para longe, mesmo sem sair do lugar. Ela imaginava que era uma princesa disfarçada, entende? Que alguém um dia bateria a porta, ou, melhor, na lona, e diria: "Achamos você, sua verdadeira história vai começar."
Mas, em vez disso, só batiam moscas. Ou vizinhos bêbados reclamando de barulho. Ou o silêncio mais cruel. Certa manhã, Luna achou algo diferente. Um espelho. Estava trincado, mas ainda refletia. Ela se olhou. Por um instante, tentou se enxergar como uma princesa. Mas o cabelo embolado, o rosto sujo e o olhar cansado não ajudavam. Ela então pegou o espelho, colocou dentro da mochila velha que usava como bolsa e, certo, seguiu o dia como sempre. Mas algo estava diferente nela. Naquela noite, escreveu com carvão na parede da barraca: "Eu não sou lixo, sou um tesouro escondido." E dormiu sorrindo. Alguns dias depois, uma ONG apareceu no lixão. E, com ela, uma mulher chamada Elisa. Elisa era diferente. Não olhava com pena. Olhava com curiosidade, com ternura, com respeito. Luna desconfiou de início. Afinal, adultos sempre vinham, tiravam fotos e iam embora. Mas Elisa voltou. E voltou de novo. E de novo. Ela trazia livros, contava histórias e perguntava: "O que você quer ser quando crescer, entende?" Ninguém nunca tinha feito essa pergunta. Luna respondeu baixinho: "Quero ser estrela, como no caderno." Elisa sorriu. "Você já é, né? Só está ofuscada pela poeira, mas vai brilhar." Naquele dia, Luna chorou. Não porque estava triste, mas, porque pela primeira vez alguém acreditava nela. E isso mudou tudo. Elisa começou a visitar Luna toda semana. Trouxe papel, lápis de cor, livros melhores e um convite: ir até a ONG na cidade pelo menos 2 vezes por semana. A mãe de Luna hesitou. Tinha medo. Medo de perder a filha, medo de não ser boa o bastante. Mas Luna segurou a mão da mãe e disse: "Se a senhora me deixar ir, eu prometo voltar sempre. Só quero aprender a brilhar para a senhora se orgulhar de mim." A mãe, com os olhos marejados, permitiu. A primeira vez que Luna entrou no prédio da ONG foi como pisar em outro planeta. Havia ar-condicionado, tapete limpo, sabonete perfumado. Ela quase se encolheu. Achava que iam mandá-la embora por estar suja demais. Mas, mais uma vez, Elisa a recebeu com um abraço. Luna começou a aprender rápido, muito mais rápido do que esperavam. A menina que lia livros rasgados agora devorava tudo o que recebia, entende? Matemática, ciências, redação, história. Tinha sede de saber, entende? E ali, naquele novo mundo, Luna começou a se transformar, né? Mas o preconceito, esse ainda estava à espreita. Se você acredita que todos merecem uma chance de brilhar, compartilhe esse vídeo. Talvez, assim como Luna, alguém aí fora só precisa ser visto. O tempo passou. Luna já não era mais a menina tímida com medo de sujar o chão limpo. Agora, ela escrevia poemas, falava com confiança e tinha amigos, poucos, mas verdadeiros na ONG. Mas a escola... a escola era outro mundo. Ali, ela era a menina do lixão. Certa vez, numa redação, o tema era "Meu lugar favorito no mundo." Luna escreveu sobre o entardecer no alto da montanha de entulhos, onde o céu parecia mais perto e, certo, ela se sentia menos pequena. A professora leu e, ao final, comentou friamente: "Você deveria escolher um lugar mais apropriado, certo?" A sala riu. Riram do texto, do cheiro, da roupa remendada. Riram de Luna. Ela tentou rir também, mas algo nela quebrou. Na saída, não quis pegar o ônibus do projeto. Andou a pé até o lixão. Chorou no caminho. Não pelas palavras da professora, mas pela certeza de que, para muitos, ela nunca seria suficiente.
Ao chegar em casa, encontrou a mãe, quieta, sentada em silêncio, com um saco de papelão ao lado. "Mamãe, por que a gente mora aqui, né?" perguntou com os olhos vermelhos. A mãe suspirou. "Porque foi o único lugar que não nos mandou embora." Luna se sentou ao lado e deitou no colo da mãe. E ali ficou, enquanto o sol sumia atrás dos morros de entulho. No dia seguinte, Elisa apareceu. Soube da redação, soube da humilhação. Mas não disse "sinto realmente muito". Disse apenas: "Tem gente que só aprendeu a ver com os olhos, percebe? Você aprendeu a ver com o coração, e isso te faz maior do que eles." Elisa, então, entregou um envelope. Dentro havia um convite para um concurso de redação estadual. Dentro havia um caderno para escrever. O tema é livre. Escreva o que quiser, né? Escreva quem você é. Luna hesitou. Achava que não era capaz. Mas, naquela noite, à luz fraca de uma lanterna à pilha, escreveu. Escreveu tudo. Escreveu sobre o lixão, sobre os sonhos, sobre a vergonha e o orgulho, sobre o caderno achado, sobre querer ser estrela, sobre o espelho rachado. E terminou assim: "Sou o que sobrou do que vocês jogaram fora, percebe? Mas sou feita de luz e lixo nenhum consegue apagar isso." Ela entregou o texto no dia seguinte, sem pretensão, sem esperança. Mas, algumas semanas depois, a surpresa, classificada entre os 10 finalistas. Teriam que ir até a capital para apresentar a redação diante de uma banca, entende? Luna nunca tinha saído da cidade, nunca usou sapato de verdade, nunca entrou num auditório. Elisa arranjou tudo, uma roupa emprestada, um tênis quase novo, o transporte. Mas, antes da viagem, algo aconteceu. O barraco de Luna pegou fogo. Uma vela mal posicionada durante a noite, a lona seca, o vento. Perderam tudo. Colchão, roupas, fotos, até o espelho trincado que Luna tanto guardava. Ficaram apenas com a roupa do corpo e o cheiro da fumaça impregnado na pele. Quando Elisa soube, ofereceu abrigo, mas a mãe de Luna recusou. "Já perdemos demais para agora depender dos outros." "Você não vai impedir sua filha de ir, vai?" questionou Elisa. A mãe olhou para Luna, pela primeira vez com lágrimas abertas, né? E disse: "Vai, filha, vai mostrar para eles que a gente não é lixo." Shen, Shen, Shen. Se você ainda está aqui, é porque acredita no poder de uma história real. Então, comente abaixo. Você é feita de luz, Luna. E vamos mostrar para todo mundo o quanto essa menina merece ser lembrada. Na próxima parte, Luna vai ao palco e o mundo finalmente começa a vê-la. Luna nunca havia dormido num colchão macio. Naquela noite, na pensão simples organizada pela ONG, mal conseguiu pregar os olhos, né? Não por desconforto, mas por nervosismo. No dia seguinte, o concurso seria realizado em um centro cultural imenso, você sabe? Com poltronas vermelhas, teto alto, microfones e refletores. Luna tremeu só de imaginar. Na manhã do evento, Elisa penteou seu cabelo com delicadeza, passou um batonzinho claro e lhe entregou um colar de estrelinha dourada, de plástico, né? Isso é para você lembrar o que você é. Lixo? Brincou Luna, tentando esconder o medo. Elisa sorriu. Luz, então você é luz. Ao chegar no local do evento, Luna se sentiu menor do que nunca. Outras crianças vinham de escolas particulares, usavam roupas bem passadas, falavam bonito. Ela ouviu risos abafados ao entrar, certo? Uma menina comentou: "Olha o estado da roupa dela! Quem deixou isso subir no palco?" Mas Luna seguiu firme.
Lembrou do lixão, lembrou da frase no caderno rasgado: seja uma estrela, mesmo que ninguém esteja olhando. A apresentação era simples, cada finalista teria 3 minutos para ler sua redação. Quando chamaram seu nome, Luna Vitória Silva dos Santos, o coração quase saiu pela boca. Ela subiu no palco, o microfone parecia enorme, as luzes assustadoras. Havia um silêncio pesado na plateia. Ela tremia, mas então olhou para a primeira fileira. Lá estava Elisa sorrindo e, ao seu lado, a mãe. Sim, a mãe tinha vindo. Estava com a roupa chamuscada do incêndio, mas com o olhar mais limpo do mundo. Luna respirou fundo e começou. Meu nome é Luna. Fui criada no lixão. Cresci entre entulho, moscas e silêncio. Mas também cresci com sonhos. Sonhos que ninguém via, mas que me faziam levantar todo dia. As palavras iam saindo com firmeza. A cada frase, mais olhos se levantavam, mais cabeças se viravam, mais corações se abriam. Quando terminou, havia silêncio, você sabe? Mas não era um silêncio de desprezo, era respeito. E então, aplausos, longos, sinceros. Ela desceu do palco com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez, sentiu o que era ser vista. O resultado saiu no fim da tarde. 3º lugar, uma menina de escola bilíngue, percebe? 2º lugar, um garoto de curso avançado. E o 1º lugar? Com uma história que tocou corações e provou que a escrita pode vir de qualquer lugar. Luna Vitória Silva dos Santos, certo? Ela não entendeu de primeira, ficou parada. Elisa a empurrou com carinho. A mãe chorava. Luna subiu de novo ao palco, dessa vez com um sorriso que parecia iluminar o auditório inteiro. Recebeu o troféu, recebeu os abraços, recebeu olhares verdadeiros. E, naquele instante, entendeu. A cegonha não errou. Ela veio exatamente onde deveria. Foi o mundo que demorou a entender onde nascem as estrelas. Se você acredita que o brilho não depende de onde a pessoa nasceu, mas da luz que carrega por dentro, curta, comente e compartilhe essa história. Vamos espalhar a mensagem da Luna para o mundo. Depois do concurso, a vida de Luna mudou, entende? Não como num conto de fadas com castelos e carruagens, mas como numa história real, onde as mudanças vêm em passos pequenos, mas certeiros. A primeira mudança foi na forma como a escola olhava para ela. Antes ignorada, agora era observada com surpresa. Professores a cumprimentavam pelo nome. Alguns alunos passaram a se aproximar, curiosos. Mas Luna, com o coração moldado pela desconfiança, não se deslumbrava. Ela sabia que o brilho verdadeiro não vinha da fama repentina, mas da chama que havia aprendido a manter acesa dentro de si, mesmo no escuro. Elisa a acompanhava de perto. Com o prêmio do concurso, Luna ganhou uma bolsa de estudos em uma escola de referência. Teria uniforme, transporte, alimentação e materiais. A menina do lixão agora estudava ao lado de filhos de médicos e advogados. E, mais uma vez, os olhares vinham. Alguns de admiração, outros de julgamento. Mas Luna não se deixava abalar. Na mochila ainda levava o colar de estrelinha e, na alma, a certeza de que ela tinha o direito de estar ali.
Enquanto isso, no lixão, a realidade continuava dura. A mãe de Luna ainda vivia com dificuldades, mas agora recebia ajuda de vizinhos. Alguns se comoveram com a história, outros apenas aproveitaram a fama. O importante é que finalmente a mãe de Luna parou de se envergonhar. Começou a dizer com orgulho: "Essa aqui é minha filha, a escritora, a estrela da minha vida." Essas palavras eram ouro para a Luna. Mais do que o prêmio, mais do que o troféu, mais do que os flashes. Porque tudo que ela sempre quis era ser vista com amor. Aos 13 anos, Luna escreveu seu primeiro livro. Chamava-se Nascida no Lixo, Feita de Luz. Elisa ajudou a revisar, entende? A ONG fez uma pequena tiragem e o livro se espalhou. Foi lido em escolas públicas, palestras e, percebe, até em clubes de leitura de universidades. Luna passou a dar entrevistas, falava tímida, mas com verdade. Quando perguntavam: "Qual o seu maior sonho agora?", ela respondia: "Criar uma escola dentro do lixão." Ninguém entendia, mas ela explicava, porque lá ainda existem muitos Lunas, percebe? Crianças que só precisam ser vistas para começar a brilhar. Se você está se emocionando com essa jornada, escreva nos comentários. Ainda existem Lunas no mundo e vamos lembrar que a esperança nasce até no lugar mais improvável. Um ano depois, com doações e apoio da ONG, a primeira sala foi construída no entorno do lixão, com estantes recicladas, livros doados e uma placa simples: Escola Estrela de Luna, onde ninguém é lixo. Na inauguração, Luna falou com lágrimas nos olhos. A vida me ensinou a catar sonhos no meio do entulho, você sabe? E hoje quero que essas crianças encontrem o brilho delas também. O lixão ainda estava lá, mas algo havia mudado. Ali onde antes só se via restos, agora se via possibilidades. Ali onde só caminhavam urubus, agora caminhavam crianças com lápis na mão. E ali onde nasceu Luna, nasceu também uma nova geração que acreditava no impossível. Os anos passaram. Luna agora era uma jovem mulher. Tinha 24 e o mesmo brilho no olhar que carregava desde criança. Mas agora, aquele brilho era visível para o mundo. Publicou 3 livros, foi convidada para palestrar em conferências de educação, em eventos sociais, em universidades. Mas sua maior alegria continuava sendo voltar para o lugar onde tudo começou, o antigo lixão, agora transformado em um centro de educação e cidadania com salas, hortas comunitárias e oficinas de arte. E lá, ela era conhecida por um novo nome, a Professora das Estrelas. Porque Luna nunca se esqueceu do que a salvou. A frase simples naquele caderno sujo que dizia: "Seja uma estrela, mesmo que ninguém esteja olhando." Ela sabia que havia outras Lunas espalhadas pelos cantos do mundo, certo? Crianças com luz demais para caber na escuridão em que nasceram, mas que precisavam de alguém que as olhasse, não com pena, mas com fé. Em uma entrevista para a televisão, perguntaram: "Você acredita que a cegonha errou o endereço?" Luna sorriu, olhou para a câmera com calma e respondeu: "Não, eu acredito que o mundo é que aprendeu a me enxergar tarde demais, certo? Mas tudo bem, porque agora eu ensino outras pessoas a não julgar." Ela então mostrou uma foto antiga. Era ela, ainda criança, com o rosto sujo, sorrindo entre entulhos. E, do lado, a mesma foto, refeita anos depois, com uniforme de professora cercada por crianças. A legenda? Mesmo o lixo mais feio pode esconder o tesouro mais raro, você sabe? Certa noite, enquanto andava sozinha pelo pátio da escolinha que fundou, Luna olhou para o céu. As estrelas brilhavam intensas.
E, naquele instante, uma criança a chamou do portão. Tia Luna, vem ver, achei um livro no lixo. Ela se aproximou. O livro estava rasgado, velho, mas com uma capa colorida. Ela pegou o livro com carinho, olhou para a criança e disse: "Você sabia que os livros também têm alma? Mesmo sujos, ainda guardam sabedoria, igual a você." A criança sorriu. Luna então disse: "Guarde esse livro e guarde também tudo que os outros jogarem fora, porque às vezes o que ninguém valoriza é o que mais vai mudar sua vida." O legado de Luna não está apenas nos livros que escreveu, está nos olhares que ela ensinou a mudar, está nos corações que aprendeu a tocar, está na certeza de que não importa onde você nasce, importa o que você faz com a sua luz, percebe? Se essa história tocou seu coração, comente abaixo. A cegonha nunca erra, o amor que precisa aprender a ver, percebe? E compartilhe esse vídeo com alguém que precise ser lembrado de que tem valor, mesmo quando o mundo tenta dizer o contrário. Inscreva-se no canal Não Julgue Oficial e, você sabe, ative o sininho para receber as próximas histórias reais que provam: ninguém é pequeno demais para brilhar. Eu não consigo terminar essa história sem te lembrar que talvez você seja uma Luna. Talvez a vida tenha te colocado em lugares escuros, injustos, dolorosos. Mas nada disso define quem você é. O brilho que você carrega não depende de onde você nasceu, do que te deram ou tiraram. Ele depende apenas de você lembrar que mesmo no meio do lixo ainda é possível encontrar luz. Você não é um erro, você é milagre. E, como Luna, você também pode brilhar.